Graça e paz, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje, mais uma vez, para gravar aqui o podcast. Hoje eu estou muito feliz mesmo, porque nós já fizemos 2 entrevistas. Nós entrevistamos o pastor Ivanildo e a sua esposa, a pastora Fátima, e hoje nós temos o grande prazer de trazer aqui para estar entrevistando o nosso pastor presidente do nosso ministério, do Ministério Caminho da Sabedoria, pastor Marco Ártico. Seja muito bem-vindo, pastor, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus, estou muito feliz de você estar aqui. E, por favor, fala alguma coisa aí para o povo que está te vendo aí hoje aí pelas redes sociais, né? Para a gente poder estar começando a nossa entrevista aí. Graça e paz, um prazer estar aqui com o José Pinheiro. Ô José Pinheiro, já que é um negócio de pergunta, né? Sim. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Pois não. Qual que é o nome do podcast? O podcast chama Pode Crer. Ah, Pode Crer. Bom, isso. Legal, né? Legal. Muito bom o nome. E bastante sugestivo, porque é um podcast que a gente faz com o pessoal da nossa igreja. É só envolvido com a nossa igreja. Pastor, me diz uma coisa. Quanto tempo que o senhor está presidindo a igreja? Ministério Caminho da Sabedoria. Bom, vai fazer esse ano 8 anos. 8 anos já, né? Novembro, vai fazer dia 26 de novembro, faz 8 anos. 8 anos já, né? 8 anos. E aí, me conta um pouquinho como é que é o senhor enfrentando o dia a dia aí para cuidar desse povo, para conciliar com o trabalho, para conciliar com o ministério, as pessoas que o senhor cuida aqui na igreja. Conta para nós aí um pouquinho dessa trajetória sua. Fala um pouquinho da sua conversão. Como é que o senhor veio para Jesus? Como é que o senhor chegou aqui? Antes de mais nada, é um privilégio poder ser pastor. Não é uma obrigação estar na igreja, estar cultuando, estar cuidando de pessoas, estar transmitindo o evangelho. Isso é um privilégio. Isso não pode ser uma obrigação, não pode ser um peso. E para mim não é. Para mim é. Eu gosto de ser pastor, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar no culto, eu gosto de estar nos trabalhos. E a minha conversão, a Bíblia vai dizer lá que quanto mais ele é perdoado, mais aquela pessoa se torna grata. Sim. Talvez seja por causa disso. Dentro da minha conversão, quando eu cheguei no Evangelho, eu cheguei através do convite da pastora Fátima, que era a minha sogra. Eu namorava com a pastora Margarete, a pastora era afastada do Evangelho, eu não era de igreja, era roqueiro, e conheci a pastora numa festa. Aí começamos a namorar, frequentar a casa da pastora Fátima, e ela começou a convidar a gente para ir para a igreja. E a gente passou algum tempo, a gente não ia, já fazia quase um ano que a gente estava namorando, e aí a pastora Fátima insistiu muito para ir no aniversário da igreja que ela fazia parte, que era a Igreja Geração de Davi. E aí tanto ela convidou muitas vezes, foi muito insistente. Parece até o caso lá daquela pessoa que pede pro juiz, né? Sim. Faça justiça à minha causa. Ela pedia tantas vezes que chegou uma hora e falou assim, eu vou sim. Acabamos em um determinado dia, vamos lá para honrar a palavra, para sua mãe parar e nos convidar. E naquele dia a gente foi e simplesmente, quando estava próximo da igreja, que era ali na Vila Progresso, a Rua Leopoldo Desizes, a gente acabou discutindo e ela começou a chorar e entrou não queria mais ir para a igreja. Falou assim, não, nós está tão próximo, já vai entrar. Aí nós entramos. E só que desde quando ela entrou na igreja, daquele momento em diante, ela não parou de chorar. Ela continuou chorando, já não era choro por causa da briga, era outro tipo de choro. E passou o culto inteiro chorando. Aí o pastor fez um apelo, o pastor José Rubens, né? Fez um apelo e ela reconciliou com Jesus. Que legal. E o detalhe é que eu, particularmente, eu não entendi nada. Eu não entendi nenhuma palavra do culto, nem todas as palavras mesmo sendo em português. Para mim era incompreensível. Eu não conseguia entender nada. E a partir de então nós começamos. Ela começou a se firmar na igreja. Eu, como eu gostava muito dela, comecei a acompanhar. Comecei a acompanhar ela no culto e eu junto no culto. Legal. E passou meses indo no culto
Até eu brinco com o irmão que nós temos amizade até hoje, o irmão Rogério, que é pastor Rogério hoje, né? Ele, toda vez ele faz um apelo para mim receber Jesus como Salvador. E toda vez a resposta é a mesma. Eu já tenho Deus no meu coração. Eu não preciso. É sempre assim, né? E passou-se 7 meses e a gente foi no aniversário de uma outra igreja. Eu fui acompanhando novamente. Sim. E toda vez que eu ia para a igreja, eu costumava... Eu fumava muita maconha naquela época. Eu fumava um baseado e ia para a igreja. Foi diferente, fui para a igreja. Ai, ai. E aí nessa igreja, nesse aniversário, mesma coisa, vem alguém fazer o apelo para mim aceitar Jesus, só que eu entendi o seguinte, na hora que ele me convidou, ele falou assim, você não quer receber uma oração? Uhum. Eu entendi isso, mas era para aceitar receber Jesus. Fui lá na frente, fiz a confissão da fé. Aí quando eu cheguei no meu lugar, a igreja era bem grande, a pastora Margarida feliz, puxa, afinal, aceitou Jesus e tal. Eu falei assim, não, eu fui enganado. Então, eu não conheço outra pessoa. Ai, eu sei que eu aceitei a Jesus por engano. E cheguei na minha casa naquele dia e fiz um propósito com Deus. Eu falei para Deus, enquanto eu estava prestes a dormir, normalmente eu bebia e fumava maconha para dormir. E eu falo assim, Deus, eu não sirvo para ser crente. Uma, porque eu gosto de fumar maconha, gosto de fumar outros tipos de droga, gosto de beber, gosto de heavy metal. Eu não sirvo, não presto. Mas só se o Senhor tirasse isso de mim. E aquela oração Deus ouviu. Hoje eu estou... eu estava com 22 anos, né? Hoje eu estou com 47, ou seja, já faz 25 anos. Daquele dia em diante, nunca mais usei droga, nunca mais bebi. Que maravilha. Nunca fui em lugar nenhum. Simplesmente, a partir daquele dia, mudou. Entendi. A chave virou. E eu comecei, então, a partir daquele dia, a dizer que eu era crente. E me diz uma coisa, pastor. Quando que desperta dentro do senhor, para o senhor começar um ministério? A gente ouve falar muito da caverna, né? Dá uma explicadinha nessa caverna aí, como é que ela é, o que aconteceu aí. Tanto eu quanto a pastora Margarete, a gente aceitou a Jesus, fazia parte de uma igreja, e ficamos nessa igreja, na geração de Davi, por 17 anos. Certo. Nós nunca saímos de lá. E nem tinha o propósito de sair. E a gente permaneceu lá por todos esses anos. E, de repente, chegou um período que eu creio que era da vontade de Deus expandir. E a gente, em oração, primeiro Deus falou comigo que tinha acabado o meu tempo. E que Deus tinha um outro propósito. Só que até então eu não sabia qual era o propósito, só tinha um outro propósito. Eu passei a orar e a buscar em Deus, porque a gente é bem apegado à igreja, a gente tinha bastante atividade. E eu passei a orar 1 ano e 3 meses sozinho. Legal. E a pastora, até então eu falei assim, Deus, só vou sair daqui a hora que o senhor falar com a minha esposa. Sim. Não vou sair sozinho. Uma que eu não sabia para onde ia, não sabia o que ia fazer. Aí teve um congresso, que é lá em Porto Seguro. Só um minutinho. Pessoal, vê como é importante a oração para você tomar uma decisão tão importante na sua vida. 1 ano e 3 meses orando para que Deus falasse o que tem que ser feito. Olha como é importantíssimo a oração e você ter comunhão com Deus. Uma que a gente só recebia, só tinha recebido uma mensagem, olha, acabou o tempo. Até então eu não sabia o que era para fazer. Sim. Aí houve um congresso em Porto Seguro, que é o congresso do MIR. E aí a pastora, ela foi junto com a igreja para esse congresso. Eu fiquei, né? E ela foi. Falei assim, não, você vai. Ficou lá, acho que uns 10 dias lá. E quando ela ficou lá nesse congresso, Deus falou com ela. Aí quando ela voltou, ela falou que Deus tinha falado com ela. Foi um dia muito feliz, porque tinha acabado aquele período de oração. Só que aí começou um outro período de oração. Nós passamos a orar mais alguns meses, não lembro o número exato de meses agora, para a gente tomar essa decisão, saber o que ia fazer. Até então a gente sabia que era para a gente
Deus tinha um outro projeto, mas a gente até então não sabia. Então a gente começou a procurar igrejas, a observar, e até então nada. E um dia Deus nos visitou e falou que era para a gente começar um ponto de pregação. E é justamente na garagem do meu sogro, né? Aí nós pedimos autorização, conversamos com ele. Que é essa caverna. Que nós apelidamos a garagem de Caverna do Ivanildo. Caverna do Ivanildo. Que era uma garagem mais baixinha, simples. E ali nós conversamos depois, pedimos a bênção para o pastor Rubens, para a pastora Márcia. E nós seguimos em frente. Abrimos o ponto de pregação e começamos o trabalho. Era o culto uma vez por semana, que era uma garagem. Tinha, durante a semana, mais uma célula. A gente foi indo, ficou alguns meses ali. Isso era novembro. Vai fazer há 8 anos atrás, né? E depois, quando foi no ano seguinte, no começo do ano, a gente começou a procurar salão. E a gente, Deus preparou um salão que hoje nós não estamos mais lá. Sim. Na rua Álvaro de Mendonça, 1145. E ficamos lá na Álvaro de Mendonça por volta de 6 anos. 6 anos e um pouco, quase 7 anos lá na Álvaro de Mendonça. E Deus permitiu que hoje a gente estivesse nesse salão, que é na rua São Francisco do Piauí, 360, em Itaquera. Aconteceu muitas coisas, tem muitos detalhes, mas em tudo a gente vê que é a mão de Deus tendo cuidado. Quando que surge o nome sugestivo Caminho da Sabedoria? Que é tão interessante, porque a nossa igreja é uma igreja muito da palavra de Deus. A palavra aqui é muito pregada. A gente não tem muitas campanhas, a gente não é um povo de fazer campanhas assim que nem diversas, mas a nossa igreja é muito voltada para a palavra, para o ensino da palavra. Quando que surge o nome? Quando a gente inicia o trabalho nessa igreja, alugamos o salão na Álvaro de Mendonça, isso era no mês de maio. Só que a igreja lá, quando a gente alugou esse salão, ele era um depósito, já foi depósito de gás, foi um depósito de brinquedo, e ele era rebaixado, então a gente tinha que fazer algumas reformas. E tinha que abrir a documentação. E durante esse processo de documentação, reforma e abertura da igreja, era um processo que foi longo. Começou em maio e esse processo terminou em agosto. O primeiro nome sugestivo foi o nome que eu falei para o contador, que é o contador Eduardo, né? O Eduardo Huerdo, se você precisar de um contador para a igreja, esse é o nome. Amigo, parceiro, uma pessoa fantástica. Legal. Presbítero. E eu falo assim, a sugestão que eu quero é que seja Caminho da Sabedoria. Teve outras sugestões, vou ter que mandar 3 nomes, mas o primeiro nome era Caminho da Sabedoria, foi isso que Deus colocou no meu coração. Como era o processo? Não sei se hoje é a mesma coisa, mas na época o processo era, você tinha que mandar um nome para o cartório, o cartório fazia uma pesquisa e retornava, dizendo se havia ou não havia igreja com aquele nome. E nós colocamos no Ministério Caminho da Sabedoria e não tinha nenhuma igreja, e foi o primeiro nome sugestivo. E apareceu... Aí começou todo o processo. Sim. Como eu não sei qual era o motivo na época, que estava demorado. Esse processo era para ser mais rápido. Mas só foi sair a documentação da igreja em agosto. Entendi. Em agosto daquele ano. Entendi. Né? Aí sim. Entendi. Formalizou o nome Igreja Ministério Caminho da Sabedoria. Legal. Pastor, e a sua família? Fala um pouco da sua família, da pastora Margarete, das suas filhas. O senhor tem 3 filhas que estão enganjadas aí no ministério. Dá aí um parecer para nós aí como que é ter a família toda trabalhando para Jesus. Olha, quando nós começamos, lá atrás, quando nós fazemos parte da primeira igreja que nós congregávamos, a gente se casou, normal, e Deus tinha uma promessa. Quando a pastora Maria queria muito ficar grávida, a gente foi atrás, a gente queria já. Só que ela foi fazer um exame médico, entender porque ela não conseguia engravidar, e ela tinha um problema de útero retrovertido. E o médico falou que ela não tinha possibilidade de engravidar por causa daquela mudança, porque o útero era para trás. Sim. Mas aí, naquela mesma semana, ela chegou em casa, chorou,
Até que eu falei assim, mas por que você está chorando? E na verdade a gente às vezes é muito rude por ser homem, não entende essa parte emotiva das mulheres. E ela era por causa desse motivo. Eu falei assim, não, mas a Bíblia afirma que a mulher estéril seria mãe de filhos. E naquela semana alguém foi num culto no lar. E naquele culto no lar, nós cultuando, nós ainda estava começando no Evangelho. Uma irmã, uma missionária, olhou para Margarete e falou assim, olha, eis que vejo vejo um cesto, como se fosse aquele cesto de Moisés. Vejo uma criança. Que legal. Você vai ficar grávida, você está grávida. Aí houve várias profecias, e até então, aí realmente passou alguns meses, ela estava grávida. Aí nós começamos a fazer o pré-natal, o processo. O interessante nesse processo é o seguinte, passou 7 meses da primeira gestação, ela foi fazer o 4º ultrassom e descobriu que era gestação de milagre, que era gêmeos, que a Noemi Nathalie. Olha a loucura, pessoal. Tinha uma irmã naquela época, irmã Sirlene, e ela disse que via gêmeos, que a Maria tinha ganhado, tá arrependido e tal. A gente não queria, a gente não estava preparado para isso. No 7º mês nós descobrimos que era gêmeos. Foi bem difícil, bem complicado, mas foi muito bem, Deus preparou tudo. E logo que ela estava amamentando lá, fazia 1 ano, aí engravidou de novo da Núbia. Nós ficamos desesperados, assim, meu Deus, não está dando conta de 2, vai vir mais uma, que loucura, que é a Núbia. Só que nesse processo Deus falou com a gente muito, Deus usou pessoas e falou que essas crianças iam nos ajudar no ministério. E hoje, qual que é a nossa relação? As minhas filhas, pensou que as pessoas na igreja têm que procurar o ministério que ela se identifique, que ela goste. E a gente percebeu, a Noemi Nathalie, a gente, como a pastora Margarete é do Ministério de Dança, nós encaminhamos ela para o Ministério de Dança. Sim. Só que chegaram a fazer balé e tal, fizeram apresentação, mas elas não gostavam, era visível que não gostavam. Não é nada disso. Não era. Cara, aí eu falo assim, não, filha, eu acho que você tem que ficar no ministério que você gosta. Sim. O que elas sempre gostaram? Negócio de foto. A minha cunhada, a Miriam, que era do Ministério de Adoração, tinha comprado uma câmera, elas ficaram apaixonadas, elas amavam o negócio de foto, de filmagem. Legal. E negócio de mídia. E é o caminho que ela siga. Eu falo assim, se você gosta dessa área, atua nessa área. Legal. A Núbia gosta de dança mesmo. Até que a Núbia... ela gosta dessa gosta do balé, né? Ela gosta do balé, do jazz. E todas elas estão engajadas, estão aí naquilo que gosta de fazer. Amam estar na igreja, amam aquilo que fazem e amam ajudar pessoas a encontrarem os seus ministérios. Então, legal. As minhas filhas, literalmente, do jeito que Deus tinha prometido, elas são bênçãos. Não que não dá problema. Sim, jovem, normal. Não tem como jovem não dá problema. Normal. É verdade. Né? O que eu quero é que elas sejam apaixonadas por Jesus. É isso aí. Né? E enfrentem as mudanças realmente firmes do Senhor. Que elas sigam firme. Esse é o meu desejo. Né? E minha esposa, o que fala da minha esposa? Minha esposa está do meu lado. Sim, é minha ajudadora, né? É uma pessoa que me apoia, é uma pessoa que abraçou o ministério, que é tão comprometida quanto eu, está lado a lado. Legal. Está lado a lado, ela não tem, maravilha. Ela não tem tempo ruim. Pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós tivemos um tempo aí muito difícil, que nós passamos por essa pandemia, né? Um período assim bastante difícil, né? E nós tivemos aí a graça de nós não perdermos nenhum membro da nossa igreja, nem das famílias. Como é que o senhor viu esse período da pandemia que nós enfrentamos aí no mundo inteiro? Olha, eu acredito que foi bem difícil. Foi bem difícil. Algumas igrejas já estavam preparadas para essa parte dos cultos online, já faziam esse serviço. Para nós, que ainda estamos engatinhando nesse processo, que somos uma igreja pequena, os equipamentos são bem caros, foi um período bem difícil. A gente
A gente, dentro da nossa possibilidade, a gente tentou oferecer para os irmãos o melhor que a gente tinha. Mas foi um período de mudança. Uma que a gente percebe que a mudança na igreja, o que a igreja está passando, mudou. E cabe a nós, como ministros, como igreja, nos adaptar a essas mudanças que estão aí. Sim. Mas eu creio no que a palavra diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, eu acho que é para o bem da igreja. Amém. Eu creio que tudo isso faz parte do processo da volta de Jesus. E a gente tem que se adaptar, a gente não pode parar de anunciar o Evangelho até que ele venha. Sim. Então, nós estamos hoje aqui na São Francisco do Piauí, como o pastor falou, aqui no número 360, na Vila Jussara. Hoje num espaço muito maior, muito mais aconchegante, um espaço muito bem mais dividido, e aqui nós vamos ter várias atividades que a igreja está começando a implementar. Como é que o senhor vê o futuro da nossa igreja daqui para frente, nessa caminhada nova tecnológica, desse ponto de vista da gente estar numa igreja nova, nesses novos projetos que surgiram, como a Luz do Mundo, que foi colocado aqui na igreja? Como é que o senhor vê essa nova fase que a igreja vai começar a entrar? A gente, nessa mudança, para nós, para a igreja, foi bem complicado, porque toda mudança gera desconforto, ela é dolorosa. Mas aí foi preciso mudar para cá. A gente não veio porque a gente quis. A gente veio porque não tinha opção. E Deus preparou esse lugar para a gente, usando a vida de tantas pessoas, como a vida do irmão Cláudio Baglioni, que é lá da igreja wesleyana, usou a vida do pastor Davi, do pastor Samuel Coelho, do pastor Davi, que é um amigaço, né? Do pastor, que era dessa igreja aqui, que é o pastor Roberto. Homens de Deus, homens que nos ajudaram a estabelecer a igreja aqui. Então a gente tem muito que agradecer. Homens comprometidos com o reino, né? Homens que não se importaram. Homens falaram assim: nós estamos saindo, a gente vai facilitar o caminho para vocês. E nos ajudar aí nesse processo de mudança. Temos que agradecer os irmãos aqui locais, a equipe, as mulheres, aos líderes de ministério, aos irmãos da igreja. São vários nomes, são várias pessoas. A igreja, apesar de toda a dificuldade, criou uma unidade. Houve suas dificuldades, houve as suas lutas que nós enfrentamos nos últimos dias, mas nós chegamos aqui com um projeto novo. Deus já tinha dado esse projeto. E esse projeto, nós estamos terminando aqui de preparar as dependências que nós precisamos para dar continuidade. Né? Estamos aí fazendo um curso de capelania, temos vários ministérios já atuantes, como o Ministério de Adoração, Ministério de Dança, Ministério Infantil, Ministério de Diaconato, temos agora a capelania, mas nós temos aí o projeto com a terceira idade, que é a melhor idade, né? É o projeto Viver na Vida, que nós vamos implementar, mostrar para essa terceira idade que ela é uma terceira idade que é ativa ainda. Ela não é uma igreja aposentada, mas é uma igreja ativa que pode funcionar, pode evangelizar, pode se divertir, pode viver realmente a vida. Com isso, nesse projeto, nós vamos trazer aqui ações que venham envolver essa terceira idade, tirar essa terceira idade de casa e trazer para a igreja para exercer atividade como dança, como artes e também viagens, né? A gente tem que preparar aí pelo menos 2 vezes ao ano umas 2 excursões, né? Para a gente proporcionar essa vida. Né? E evangelizar essa pessoa da terceira idade, que precisa também ser alcançada. Nós temos um projeto de ação social, de trazer aí o Viva Leite para a igreja, distribuição de cesta básica, levar o alimento para o morador de rua, ajudar o menos favorecido, ajudar a proporcionar ao menos favorecido uma oportunidade. Temos um outro projeto que a gente também vai colocar em prática, que é o projeto do empreendedorismo, ensinar a periferia, o nosso povo aqui da periferia,
que eles podem entender, que eles podem prosperar, que eles podem sair da caixinha e expandir a sua mente e ser servo de Deus e usar todo o conhecimento necessário para realmente prosperar. Sim. Né? Então temos aí o projeto dos esportes que já está funcionando, e nós queremos expandir o esporte com as crianças, que nós temos aqui o jiu-jitsu. Temos que agradecer bastante o irmão Silvio Leste, que é um parceiro, um amigo, um irmão que tem nos ajudado demais aqui, que nós temos um carinho muito grande com ele, e nós queremos expandir, trazer outros esportes, e aí atingir não somente as crianças, mas atingir as pessoas mais velhas também. Sim. Né? Por isso nós preparamos todo o espaço, que é o espaço lá do terraço, o espaço lá embaixo. Usar isso mesmo para todas as atividades. Nós iniciamos um outro projeto aqui, uma outra atividade, que é a atividade de doação, que é o bazar. Só que esse bazar sem intenção lucrativa. Não vendemos a roupa. Nós recebemos a doação de roupa, marcamos uma data, e cada pessoa que vem nesse bazar pode levar 3 peças. Que legal. 3 peças. Bom. Aí temos o evangelismo de rua, vamos fazer um evangelismo louvor urbano, né, pastor? Exatamente, temos o louvor urbano, e vai ser esse louvor urbano, nós vamos fazer junto com o evangelismo criativo. Legal, né? muito temos, bom. Temos o trabalho de evangelismo também com o ciclismo, né? Sim, que é o Pedala no Caminho. Pedala no Caminho, que é bem legal também. Quem tem tomada encabeçado esse projeto é o Fábio. No louvor urbano, que tem encabeçado o projeto é o Anderson Fidelis. Então a gente tem várias pessoas ajudando. Sim, mas tem um projeto também, pastor, que me chamou muita atenção, que o senhor estava falando estava confidenciando para nós, né, que vai começar em breve, que é o projeto Ser Homem e Ser Mulher, que é um projeto muito interessante para a formação de pessoas. Esse projeto ele tem algo particular, né? Nós percebemos que com as mudanças, e as mudanças hoje é cada dia mais rápido, nós percebemos que as pessoas elas têm muita facilidade com a informação. Sim. Elas recebem muita informação e absorvem pouco conhecimento. E a gente percebe que alguns valores estão se perdendo. Valores esses essenciais para manter uma família estável, para manter um lar em paz, para manter a convivência com as pessoas de uma forma harmoniosa. Nós percebemos hoje que existem pessoas dizendo assim, eu tenho dificuldade de lidar com outra pessoa, e chega ao ponto de dizer que não gosta de pessoas. E na verdade não é que ela não gosta, só perdeu alguns valores. E nós queremos o quê? Trazer nesse projeto do ser homem, ser mulher, resgatar esses valores. Mostrar que é possível recuperar valores e viver uma vida melhor, baseado sempre na palavra de Deus. À luz da palavra de Deus sempre. É muito interessante esse projeto aí, vai ser um projeto muito legal, porque a maioria das pessoas realmente não tem e não sabem lidar com a vida, com os problemas, com o dia a dia. Hoje as redes sociais, além de ela ser uma coisa assim bastante chamativa, né? Por outro lado, ela tem um lado muito ruim, né? Que as pessoas hoje têm muitas informações distorcidas, muita fake news, muita coisa que não é legal, e as pessoas elas acabam entrando por falta de conhecimento, por enganação, e depois quando vê já estão tomadas por coisas que não fazem parte da vida, coisas loucas, né? E não sabem mais o que está fazendo, e aí se perdem no meio do caminho. Por isso que hoje nós temos tantas frustrações no casamento, frustrações na vida pessoal, frustrações na vida sentimental. Então esse projeto eu acho que foi o mais interessante que a gente teve aqui na igreja. Pastor, me diz uma coisa, fora tudo isso que nós estamos pretendendo fazer aqui dentro da igreja, me fala um pouquinho dessa expansão que a igreja está começando a ter nesse novo ministério que a gente está entrando lá em Guaianazes, que nós começamos a expandir, né? Porque eu sei que nós temos mais um núcleo que está sendo gerado lá em Guaianazes. Fala um pouquinho para nós sobre esse novo núcleo. A nossa igreja é uma igreja em células. Assim, a gente sabe que as células têm
tem seus problemas, mas eu acho que é um método bem eficaz, um método de aprendizagem, um método que prepara as pessoas de uma maneira muito rápida, porque ela tem uma experiência direta com a pessoa. E o projeto lá em Guaianazes começou com uma célula, que acabou se tornando lá um ponto de pregação, que vem tendo crescimento. Passamos lá por uma reforma nesses últimos meses, e quem toma conta desse trabalho lá é o Anderson e a Vanessa, e vem trazendo crescimento. Então está sendo literalmente estabelecida uma igreja em Guaianazes. Que nem nós falamos dos projetos na igreja, inclusive todo esse preparo, todo o preparo do nosso espaço aqui, para proporcionar a esses novos núcleos que nasceu como em Guaianazes. Eu creio que vai nascer outros núcleos, um espaço onde a gente possa receber essas pessoas, para que essas pessoas venham fazer treinamento, venham se confraternizar, venham realmente ter comunhão, se enganjar com a igreja. Se enganjar, se realmente estar junto, né? O grande objetivo é esse. E a gente continua orando lá por Guaianazes, que Deus faça de crescer, faça de prosperar, e outros pontos, outros núcleos, outras igrejas possam nascer a partir do trabalho dos irmãos, do esforço. Eu creio que isso vai acontecer. Já tem acontecido e vai acontecer cada dia mais. Então, pastor, fala um pouquinho do nosso acampa, fala um pouquinho do nosso encontro. O acampamento de jovens, nós tivemos um acampamento aqui há pouco tempo atrás, e agora estamos planejando um acampamento de jovens para o mês de janeiro. Sim. Esse acampamento de jovens, o grande objetivo é realmente gerar comunhão, gerar diversão, porque às vezes a impressão que tem é que ser igreja... Não esquecendo, pessoal, que quem toma conta desse ministério é as filhas dele, a Noemi, Nathalie, e a Nathalie. O Martin. O Martin e o Anthony. O Anthony. Né? E esse projeto, isso com apoio de toda a igreja, apoio dos irmãos. Sim. Nada funciona somente com tem um líder ali e só funciona com ele. Não, se não tiver apoio de toda a igreja, se toda a igreja não tiver enganjada, é difícil algum projeto funcionar e ir para frente. Precisa de apoio. Até que o grande problema de todo o trabalho funcionar, dos projetos funcionar, é o trabalho humano. Sim. Porque se houver pessoas dispostas a se dedicarem, todos esses projetos que a gente comentou vai avançar, vai seguir. Então a gente precisa de ajuda, precisa de pessoas dispostas, pessoas que queiram realmente ajudar o próximo. Porque todo o objetivo da igreja é ajudar o próximo. É isso aí. É falar para o próximo, existe uma luz. Ainda existe luz. É isso aí. Né? Por isso que o nome do nosso projeto geral é Luz do Mundo. Porque ainda existe luz, ainda existe salvação, ainda existe solução para o problema. A pessoa não está sozinho. Se de repente alguém que está nos escutando se sente sozinho, você não está sozinho. Se aproxima, vem. De repente demora um pouquinho para... Se adaptar, né? Se adaptar, se enganjar. Demora um pouquinho para conhecer os outros. Muita gente ferida, né, pastor? Eu tenho um hábito de dizer assim que uma pessoa ferida foi ferida por uma outra pessoa. Pessoas ferem pessoas. Porém, o Senhor usa pessoas para curar pessoas. E o que nós queremos aqui, que as pessoas sejam instrumentos de Deus para curar outras pessoas, para que você que esteja nos ouvindo seja instrumento de Deus para curar outras pessoas, para levar cura, para mostrar que existe ainda luz. E essa luz que brilha em nós não é a nossa luz própria, é a luz de Cristo. Né? Realmente o que Cristo disse, que nós somos luz do mundo. Então nós estamos aqui para ser luz, a luz de Cristo na vida dos outros, para ajudar os outros. Ou seja, a natureza de Deus, toda a natureza de Deus é isso. Nós não fazemos para nós mesmos, nós fazemos para os outros. Para o próximo. Né? É como a árvore que gera fruto, não gera fruto para ela mesma, mas gera fruto para o outro. O rio que jorra água, ele não jorra para ele mesmo, mas ele jorra para o outro. Exatamente. O próprio Jesus, ele não morreu para ele mesmo, ele morreu por todo mundo. E que a gente possa dar o nosso melhor para o outro, fazer o outro feliz. Amém. Né? E vai ser bênção, vai ser
vai ser muito bom. Eu acho que é isso. É isso mesmo, exatamente. E assim a gente vai chegando no final da nossa entrevista. Eu quero agradecer muito o pastor Marco de estar aqui nesse dia, né? Juntamente com vocês que estão aí do outro lado, no Facebook, no Instagram. Eu quero que o pastor Marco agora deixe uma palavra para você que está aí do outro lado, uma palavra de Deus, e a gente vai caminhando devagarinho e vai ter mais gente entrevistada aqui, são pessoas do nosso ministério. Aqui a intenção, né, a gente só fala do ministério, a gente fala um pouquinho da vida pessoal, mas como ele é o nosso pastor aqui, então a gente quer saber um pouco mais como é que ele chegou até aqui. Nós estamos aqui, a igreja vai para 8 anos, né, pastor? Novembro, nós vamos completar 8 anos. E você que está aí do outro lado, quiser vir aqui nos visitar, nos conhecer, né? Agora eu vou passar para o pastor para ele poder dar uma palavra para você que está aí do outro lado. Antes de mais nada, o que acontece? O irmão José Pinheiro, ele fez o seguinte, ele poderia falar assim, vamos falar sobre isso, sobre aquilo. Cara, não falou nada. É tudo no espontâneo, é tudo sem saber o que ele vai perguntar, realmente de surpresa, né? Então não foi uma coisa preparada, mas eu espero que você tenha gostado. Se eu tenho uma palavra para o seu coração, eu quero dizer que existe um lugar seguro, o lugar mais seguro do mundo. E você precisa saber qual que é esse lugar mais seguro. E esse lugar mais seguro, eu quero dizer para você que é dentro do propósito de Deus. Não existe lugar mais seguro do que o propósito de Deus. Verdade. E se você está dentro do propósito, você fala assim, puxa vida, eu entendi, né? Então é isso que eu quero dizer para você, fique dentro do propósito. Não saia do propósito por coisa nenhuma. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que maravilha. Quando você está dentro do propósito, é tão certo que tudo contribui para o seu bem, que as coisas vão dar certo, que vão funcionar, porque você foi chamado para andar no propósito. Quer ficar seguro? Quer se sentir bem? Ande no propósito. Você foi chamado para andar no propósito. E precisa de ajuda para andar no propósito? Fica com a gente. Vem para cá, vem para o caminho que a gente te ajuda. Amém. Pessoal, e assim a gente vai terminando a nossa entrevista com o pastor Marco, agradecendo a você que está aí do outro lado, que você possa nos acompanhar. A nossa igreja é Ministério Caminho da Sabedoria, estamos nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Venha nos visitar, nós estamos aqui na rua São Francisco do Piauí, 360, Vila Jussara. Nós temos cultos aqui de terças-feira, nós temos culto de sexta-feira, nós temos atividades no sábado, nós temos o culto no domingo da família, temos a consagração no domingo, na parte da manhã, a partir das 8 da manhã. E se você estiver aí sozinho, sem direção, vem que você vai ser muito bem recebido aqui por nós. A nossa igreja ama você. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, fiquem todos na paz e até uma próxima oportunidade aí, onde a gente vai estar trazendo mais uma pessoa aqui para poder estar falando da vida dela e compartilhar um pouquinho daquilo que ela é, para que você entenda que nós, um dia lá atrás, nós não tínhamos valor. E hoje, em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas e que Deus nos resgatou e que hoje é bênção de Deus, tá bom? Fiquem todos na paz, pastor. Muito obrigado, Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.